E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a continuação da parte 1, do capítulo 2. Então já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história continua, na cena em que Renner aproximou seu ouvido de Evelyn, e depois Evelyn gritou, como se eu fosse sussurrar, algo importante assim. Sua voz irritada ecoou pela carruagem. Tina parecia ter antecipado isso, e havia tapado suas orelhas antes. Renner falou, sua malvada. Meus ouvidos estão zumbindo. Renner se jogou no abraço de Clint. Um efeito sonoro adequado para isso seria Ponf. Ela ergueu os olhos do peito dele, os olhos cheios de lágrimas. Clint imediatamente deixou de lado pensamentos como ela é fofa, ela cheira bem, e outras coisas sem sentido de sua mente. Era proibido ter tais fantasias sobre sua senhora. Clint falou, Evelyn-sama, eu entendo como você se sente, mas eu poderia pedir-lhe para perdoar. Evelyn interrompeu, e falou. Rebeldezinho, ela se tornou assim, porque você continua mimando ela, não? Clint falou, não é nada disso, não é como se eu mimasse a princesa, ou, mesmo que ele quisesse mimá-la, não havia como ele conseguir fazê-lo. Renner falou, sim, sinto que Clint pode e deve me mimar mais. Eu aprovo o que você disse, Evelyn-san. Clint falou, não, isso não está certo, princesa-sama. Parece meio errado. Renner falou, claro que não. Se você me mimar mais, eu posso levar as broncas com mais facilidade. Portanto, você deve me mimar mais. Vamos começar cochilando juntos, como costumávamos, quando crianças. Venha, Evelyn-san, por favor, continue. Evelyn falou, tudo bem. Eu sou tão idiota. De qualquer forma, eu não pretendo sair por aí dizendo aos outros o meu talento, criança. Entendeu? Renner falou, é realmente tão perigoso. Evelyn falou, sim. É o meu trunfo. Se eu usá-lo. Sim, seria como se a espada da nossa líder estivesse saído do controle. Poderia facilmente aniquilar uma cidade inteira. Parecia haver um peso terrível na voz de Evelyn quando ela disse isso. Ainda assim, um frustrado subiu do peito dele. Ele queria olhar para baixo, mas se o fizesse, isso o tornaria muito consciente da realidade de que Renner estava muito próxima dele. Não havia como ele fazer isso. Ele pensou em afastar Renner, mas depois de levar em consideração seu corpo macio e frágil, ele não sabia quanta força deveria usar. Enquanto o coração de Clint continuava batendo, a conversa continuou sem ele. Renner falou, a espada que Laqueus carrega. Evelyn falou, de acordo com ela, uma vez que perder o controle, isso levará a graves consequências. Uma cidade, não, uma nação, certo. Aparentemente, será completamente eliminada. Ela disse alguma coisa sobre ter que usar parte da força dela para suprimi-la. Renner falou, então é isso que estava acontecendo. Eu não sabia disso. Clint não havia contado a sua amada sobre essa espada demoníaca ainda. Evelyn falou, é melhor não se importar. Nossa líder diabólica não mencionou a vocês dois, porque ela não queria que se preocupassem. Eu ficaria feliz se continuassem fingindo que não sabem. Renner falou, entendo. Compreendo. Então, farei o que você diz. Clint falou, falando nisso, o que aconteceu com a Indra-sama? Eu não a vi recentemente. Tina falou, eu não acho que alguém tenha mencionado isso, certo? Princesa, você não contou a ele. Renner falou, eu esqueci. Parece que ela está treinando com Gagaran-san e Tia-san. Evelyn pegou o bastão verbal de Renner e continuou. As duas perderam a vida durante a batalha com Jaldabaoth, o imperador demônio que atacou o reino. Claro, elas foram ressuscitadas depois disso, mas gastaram uma grande quantidade de sua força vital. Assim, elas precisam se colocar em perigo, pisando a borda da vida e da morte, a fim de recuperar sua força. Clint falou, na verdade, eu gostaria de ter ido com elas. Evelyn falou, ainda assim, se você fizesse isso, você começaria a depender desse método em algum lugar do seu coração. O melhor caminho para ficar forte é através de uma pequena quantidade de batalhas curtas. Clint falou, eu duvido disso. Evelyn falou, parece ser um jeito efetivo de fazer Lair Belup. Bem, se você não confiar nesse método, você pode nem ser capaz de perder tempo quando aquele ser atacar a capital real novamente. Clint falou, perder tempo. Tempo até que chegue aquela pessoa que recomendou Evelyn. Evelyn falou, claro.
Até que o herói Sama possa chegar. O humor de Evie Wylie parecia ter mudado, de repente. Pode-se sentir claramente sua paixão e excitação através dessa máscara dela. Clint falou, é Momon-sama, certo? Evie Wylie falou, isso mesmo. O grande herói, Momon-sama. O mais poderoso guerreiro de todos os tempos, que balança suas duas greantes swords, como se fossem leves como gravetos. Não há dúvida de que ele é o mais forte lutador da Terra. Mesmo que Jaldabaoth venha de novo, contanto que Momon-sama esteja por perto, ele definitivamente o matará. Embora foi uma pena que ele conseguiu escapar da última vez, ainda assim, aquele grande homem já deve ter inventado alguma maneira de lidar com isso agora. Oprimido pelo ardor de suas palavras, tudo que Clint pôde fazer foi responder fracamente. Ah, sim. Tina falou, mas essa pessoa realmente virá. Ele não é um lacaio daquele rei feiticeiro. A expressão de Tina sugeriu que ela estava completamente exausta enquanto falava com Evie Wylie, que tinha os punhos cerrados. Evie Wylie falou, Momon-sama. Merda, aquele maldito rei feiticeiro. Pensar que ele realmente ousaria assumir o controle daquele grande homem. Mesmo se o céu permitir, eu não vou. Se eu pudesse derrotá-lo e libertar Momon-sama. O que diabos ele estava pensando, afinal? Talvez eu deva ir a Ihantel e perguntar a Momon-sama sobre seus pensamentos, que tal? Tina falou, isso vai ter que esperar até que as duas se recuperem. Evie Wylie falou, vai ser rápido, e uma vez que eu me familiarize com o lugar, eu posso me teletransportar de volta. Além disso, se eu usar Fly e viajar sozinha, não levará muito tempo. Tina falou, Evie Wylie, você realmente perde a compostura quando se trata de Momon. A nossa líder diabólica já não disse que você não pode fazer esse tipo de coisa. Evie Wylie falou, então me ajude a manter isso em segredo. Tina falou, bem, meus lábios se abrem com facilidade, então, eles vão revelar tudo em um instante. Evie Wylie falou, ei, isso seria impossível, dada a sua profissão anterior, certo? Tina falou, agora sou Tina, da Blue Rose, também conhecida como, não posso manter um segredo, para salvar sua vida. Foi então que os olhos de Tina assumiram um brilho sério. Tina falou, esta é uma boa oportunidade. Eu quero te perguntar algo, Evie Wylie. Você pode matar o rei feiticeiro. Evie Wylie congelou. Sua excitação se esvaiu em um instante. Em seu lugar, estava a Magic Caster, de nível mais alto, entre os aventureiros. Evie Wylie falou, se esses rumores são todos verdadeiros, então, ele é mais poderoso que qualquer outro Magic Caster. Fiz algumas investigações, depois do incidente, nas planícies Katze, procurei todos os meus contatos, até entrei em contato com a vovó, e depois analisei as informações que obtive. No entanto, é tão ridículo, que até perde a graça. É absurdo, a ponto de eu estar, seriamente suspeitando, se o rebeldezinho ficou hipnotizado por uma ilusão. Clint falou, aquilo definitivamente não era uma ilusão, e havia muitos mortos. O rosto de Renner se contorceu em agonia. Clint falou, das 260 mil pessoas que participaram da guerra, 180 mil delas perderam a vida. Eu também ouvi dizer que há sobreviventes com cicatrizes mentais e que não podem mais viver uma vida normal. Alguns órfãos tiveram pais que acabaram assim. Evie Wylie falou, bem, depois de ouvir o rebeldezinho, posso ver como eles terminariam assim. Se eles foram perseguidos por tais monstros. Clint falou, sim. Aquilo foi um inferno. Felizmente, eu tinha Drain-san e o Capitão Guerreiro comigo, e graças a esses dois homens fortes, eu não sofri nenhuma ferida mental. Mesmo assim, às vezes eu, reflexivamente, me vejo querendo olhar por cima do meu ombro. Deve ter sido pior para os camponeses, e não seria estranho que eles se tornassem doentes mentais como resultado. Evie Wylie falou, você realmente precisa agradecer a sua sorte por isso. Clint só conseguiu assentir em resposta. Evie Wylie falou, então, Tina. Deixe-me responder sua pergunta honestamente. Eu não posso derrotar o rei feiticeiro. Essa foi a resposta que ela esperava. Tina falou, como eu pensava. Evie Wylie falou, bem, sim. Eu poderia ser capaz de pensar em uma maneira de lidar com esses monstros que ele invocou. Com certeza, é difícil dizer isso, já que eu não estava no local. Ainda assim, o rei feiticeiro, que pode não apenas invocar vários monstros desse tipo e controlá-los, é um ser que não deveria existir neste mundo. Alguém assim possui o poder dos deuses.
Tina falou, é possível que eles poderiam ter sido convocados de um item, e não do poder, do rei feiticeiro. Evelyn falou, a possibilidade existe, mas se fosse esse o caso, também seria muito perigoso. Dito isso, não temos como verificar. Tina falou, se ao menos ele acabasse entrando em conflito com Jaldabaoth. Evelyn falou, esse é um desenvolvimento pelo qual todos estamos ansiosos. Depois disso, o melhor cenário seria Momon-sama matando o rei feiticeiro. Clint falou, quem você acha que é mais forte, Momon-sama ou o rei feiticeiro? A pessoa que fez essa pergunta foi Clint, mas pessoalmente, ele sentia que o rei feiticeiro, que tinha convocado esses poderosos monstros, era muito superior. No entanto, a expressão pensativa de Evelyn o surpreendeu. Evelyn falou, não tenho certeza. Pessoalmente, sinto que Momon-sama, que despachou o Jaldabaoth, é mais forte. Mas o rei feiticeiro também possui um poder inimaginável. Ambos os lados são muito superiores a nós, a ponto de eu não conseguir imaginar o resultado. Tina falou, ainda assim, ter alguém como ele, sob a bandeira do rei feiticeiro, é praticamente o pior cenário possível. Ninguém ousaria declarar guerra a ele. De fato, a única pessoa que poderia enfrentar o rei feiticeiro, em termos uniformes, se tornaria seu vassalo. Esse foi um desenvolvimento verdadeiramente preocupante. Qualquer um que declarasse guerra ao rei feiticeiro estaria efetivamente declarando guerra aos dois. Assim que o humor na carruagem se tornou sombrio, houve uma batida na janela que separava o compartimento dos passageiros dos assentos do condutor, e então ela se abriu. O condutor falou, chegaremos ao Palácio Real em breve. Ao ouvir as palavras do condutor, Renner levantou-se lentamente e encarou as duas aventureiras sentadas diante dela. Renner falou, hoje, recebi seus cuidados, de várias maneiras. Quando Laqueus voltar, agradeça-lhe devidamente. Se me permitem, vocês têm algum tempo livre para jantar comigo. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.